Olá pessoal, começando mais um vlog por aqui, o vlog número 50, e hoje é terça-feira, dia 14, o mesmo dia que eu encerrei o vlog, e eu liguei a câmera porque eu quero desabafar e reclamar, tá bom? Se você não quer ver essa parte do vídeo, pode pular o vídeo, não tem problema, mas eu preciso desabafar com alguém, eu preciso reclamar. Então, gente, escolhi vocês pra isso. Vamos lá, o que está acontecendo? Eu estou lendo um livro de trabalho, tá? Enfim, eu não comento com vocês os títulos, não comento os livros e das editoras, enfim. Mas é um livro muito complicado, muito complexo e assim, com extrema falta de coerência. Eu me pergunto o que leva uma pessoa a escrever um livro que não tem coerência narrativa. Para vocês entenderem o que eu tô falando, o autor teve uma ideia até genial, tá? No início, de transformar uma poesia em uma narrativa. Então ele colocou, em vez de ser a forma que a gente está acostumado a ser de um poema, né? Aquela forma que todo mundo lembra de poesia, lembra daquela forma, daquela estrutura de poema. Ele transforma aquele poema numa narrativa e lá ele passa reclamando do amor dele que não é correspondido, isso em muitas páginas. E, assim, até que o começo a ideia não era ruim, ele conseguiu desenvolver, ele conseguiu falar algumas coisas, mas, gente, tá caótico, vocês não imaginam, eu não posso falar muito sobre isso, tá? Mas eu vou reclamar o que der pra reclamar, ok, gente? É isso. Então eu tô muito brava com esse texto, eu tô muito brava, não com o conteúdo em si. Eu acho que falar de amor não correspondido, falar de amor platônico já é o tema de muitos textos na literatura. A gente tem muitos livros que estão aí, inclusive uma fase literária que é o trovadorismo, nada mais é do que o amor não correspondido, então a gente tem referências na literatura, mas o que me incomoda de verdade é a falta de coerência do autor. Assim, a gente tem um parágrafo que ele tá falando de uma coisa, no parágrafo seguinte ele muda completamente o assunto, fala de pessoas que ele nunca falou antes, e vira uma grande salada mista, tá? É isso, esse livro é uma grande salada mista, é horrível, é péssimo a escrita do autor, não prende, não tem nada literário, e de verdade, eu olho pra isso, às vezes sinto pena, porque muitos autores investem uma grana, gente, uma grana alta pra ter uma publicação, uma grana alta pra ter esse sonho realizado, e a pessoa olha pra isso, decide publicar uma coisa que não tem coerência. Eu acho que esse foi o pior livro que eu li durante toda a minha vida. Eu nunca li um livro desse jeito, tá? Onde o autor não consegue ter coerência nas ideias. É como se ele pegasse simplesmente uma página em branco do teclado, no computador, e digitasse tudo que vem na cabeça. Existe uma técnica narrativa para isso, que é chamada de fluxo de consciência, que a Virginia Woolf, ela faz muito bem essa técnica, a grande Clarice Lispector, ela consegue desenvolver muito bem essa técnica, mas isso aqui não é fluxo de consciência. Isso aqui são um monte de aglomerados de palavras que não fazem sentido algum, que não levam a lugar algum. Inclusive o autor deixa muito claro no começo do texto que se você não gostar do texto, tudo bem, você joga fora porque não serve pra nada mesmo. Ele escreve, e tô falando sério, ele escreve essas palavras no texto, que se você não gosta do texto dele, ok que você jogue fora, mas ele quer reclamar, ele quer fazer as lamúrias dele, e ele usa, gente, 400 páginas pra reclamar, entende? Só que não é uma reclamação que tem coerência, que tem base, que tem lógica, é uma reclamação aleatória. Ele mistura tudo que vocês possam imaginar, ele mistura dentro do livro. Coloca mitologia, coloca não sei o que, coloca não sei o que lá, e vai misturando, tem até umas referências religiosas que ele coloca no texto, mas nada se leva a lugar algum. A gente não entende nada do que está acontecendo, é uma falta de coerência absurda. Eu de verdade, eu não sei o que leva uma pessoa a escrever um texto que não tem a menor coerência. Eu preciso desabafar com vocês porque, pelo amor de Deus, gente, pra quem não sabe, eu trabalhei na área da educação por 11 anos como professora. Eu sei que tem muito aluno, muito ex-aluno aqui me assistindo, que frequentou as minhas aulas de redação e sabe que uma coisa que me estressa demais são textos sem coerência. Então, isso eu pegava demais no pé dos meus ex-alunos aí que estão me assistindo, que eu sei que tem uma galera forte aí que me segue, que eu pegava muito no pé da falta de coerência nos textos.
Agora, vocês conseguem imaginar uma pessoa que senta no computador e escreve 400 páginas de nada, de palavra que não tem relação com nada, de textos que não se desenvolvem, não é uma narrativa. A ideia de fazer um poema em forma de narrativa, eu achei genial. Achei que ele pegou as referências, principalmente no trovadorismo, que é uma fase literária que tem base na literatura, mas o que me incomoda e me irrita nesse texto é a falta de coerência. Gente, eu não tô no começo do texto pra ter esse desabafo com vocês. Tem 420 páginas, eu tô na 307, hoje terça-feira, tá? Eu recebi esse texto ontem, e isso me irrita demais, uma falta de coerência absurda. Falta de coerência. O que falta pro Brasil é leitura. Gente, as pessoas precisam ler mais. É por isso que eu criei um canal na internet pra falar sobre literatura, pra falar sobre a importância da leitura. Inclusive, o meu TCC de letras, ele foi focado na influência da leitura na escrita. Então, eu fiz um TCC, fiz uma pesquisa de campo, tentando provar a relação que existe bem próxima, né, entre a escrita e a leitura. Então, quando eu olho para um texto desse, como eu disse, né, os meus ex-alunos que estão aí, que é uma galera forte que me acompanha, me deixa aqui no comentário se você faz parte dessa galera, tá? Porque eu sei que tem uma galera que me acompanha bastante aqui na internet. Então, gente, não tem coerência. Não tem coerência. Ele não consegue desenvolver uma ideia do início ao fim. Como que uma pessoa consegue escrever 1.320.000 parágrafos aqui nesse texto que não tem coerência narrativa? Tá uma grande bagunça. São conversas fúteis que não levam a lugar nenhum. Não levam a lugar nenhum. Sem contar que tem umas referências que me irritou bastante. São referências aqui a suicídio, a automutilação, e isso não é trabalhado com responsabilidade. Nenhum momento. Eu acho que a gente tem que falar sobre suicídio, a gente tem que falar sobre questões emocionais, depressão, automutilação, a gente tem que falar sobre isso, mas de uma forma responsável. Eu não posso simplesmente escrever tudo que vem na minha cabeça sem me preocupar que alguém que passa por um problema emocional, que a gente sabe que a gente está inclusive no Setembro Amarelo, que é o mês do suicídio, e escrever tudo isso de uma forma como está escrito aqui. Isso aqui não é responsabilidade, gente. Isso aqui, olha, sinceramente, eu tô muito brava com esse autor. Muito brava com esse autor. É claro que não adianta me pedir aqui nos comentários pra dar nome de editora, nome do autor e nome do livro, porque isso eu não vou fazer, tá? Isso não vem ao caso. Eu só tô desabafando com vocês, porque eu acho extremamente irresponsável tratar sobre essas temáticas que são extremamente delicadas de uma forma como se fosse banal, entendeu? Como se você cometer suicídio, você praticar automutilação, você morrer de amor foi a coisa mais linda do universo. E não, gente, não é a coisa mais linda do universo. Existem pessoas com problemas sérios quando a gente tem essas temáticas. E isso não pode ser tratado no livro dessa forma banal. Sinceramente, é uma total falta de responsabilidade. Então, se você é autor e está assistindo meu vídeo e for tratar desses temas, por favor, trate de uma forma responsável, mostre um outro lado, porque se alguém tem uma depressão e ansiedade, está lendo um tipo de livro desse, a gente se mata. Sabe, eu tô muito brava com 2 pontos muito problemáticos nessa história. É o primeiro livro que eu leio que eu fico indignada. Eu acho que tem coisas escritas aqui que foram escritas só pra chocar, sabe? Tipo, não tô nem aí pro que o leitor vai achar, não tô nem aí se o leitor ele tem problemas emocionais, eu vou pôr o que vem na minha mente. E não é bem assim, sabe? As coisas não funcionam dessa forma. Então, é uma total falta de coerência, é um grande ponto nessa história, é um grande problema, é a falta de coerência narrativa. É horrível você ler um texto que não tem começo, meio e fim, que não tem ligação entre os parágrafos, que nada se conversa, e eu acho muito problemático a gente colocar temas de depressão, ansiedade, suicídio, uma automutilação sendo tratados de uma forma banal. Gente, eu sei que eu desabafei, tá? Eu sei que eu desabafei, mas eu precisava desabafar a minha indignação. Por isso que eu liguei essa câmera. Então, eu não sei, gente. De verdade, eu não sei. Eu acho que falta leitura no mundo. Eu acho que a gente precisa investir em boas literaturas. E eu acho que todo autor... A mensagem que eu quero deixar aqui, tá? Depois que agora eu tô mais calma, que eu desabafei, é que todo autor que se propõe a trabalhar com temas delicados, ele tem que ter um mínimo, tá? Um mínimo de responsabilidade. Porque
a gente não sabe quem tá lendo do outro lado, a gente não sabe quem tá recebendo este livro e a gente não sabe como essa pessoa vai reagir. Então, o mínimo de responsabilidade para tratar de temas delicados, eu acho que tem que ter, tá? Eu li um outro livro dessa mesma editora, o autor foi super responsável, ele colocou um baita de um alerta no início, que tinha cenas fortes de tortura. Eu achei o máximo, eu aplaudi o autor de pé, tá? Porque eu vi que ele quer trabalhar temas complicados, ótimo, mas com responsabilidade. Então, eu precisava só desabafar, tá? Então, eu vejo que tem muitos, eu não tô falando mal de autores nacionais, tá, gente? Que isso fique muito claro, porque eu já defendi muitas vezes autores nacionais aqui. Eu acho que hoje em dia tem muitos livros, olha, de todos que eu já li, desde maio, quando eu comecei a trabalhar com editoras, eu trabalho com mais de uma, então são editoras, vamos colocar um número assim, para vocês entenderem. Eu nunca peguei um livro assim, tá? Eu li muitas histórias incríveis, muitos autores maravilhosos, mas essa história em específico, não dá, tá? Não dá. Se eu estivesse fazendo uma resenha no YouTube pra vocês, eu nem ia gravar vídeo falando desse livro. Não ia, porque vocês me conhecem e sabem que se eu ler um livro que eu não gosto, eu nem faço uma resenha, eu nem vou tacar pedra no autor, porque eu acho que é demais, né? Eu nem perco meu tempo gravando resenha. Mas é que eu achei muito problemático a forma como as coisas foram sendo trabalhadas. Então, o meu motivo do meu desabafo é sim fazer um desabafo com vocês, tá? Porque eu precisava fazer esse desabafo. E deixar um recado aqui, se você é autor nacional, para tomar cuidado com os temas que você aborda e a forma como você aborda. Quer abordar temas problemáticos? Ok, seja responsável e coloque um alerta de gatilhos, coloque um alerta que pode ser problemático, sabe? Avise as pessoas que têm esse conteúdo, faça isso com responsabilidade, faça uma nota no início do seu texto dizendo sobre isso. No jornalismo, gente, eu tenho essa posição muito forte com temas complicados por causa do jornalismo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do jornalismo a gente não noticia casos de suicídio, só se for muito famoso, porque você acaba incentivando. Então, quando eu vejo temas sendo trabalhados dessa maneira irresponsável, é uma coisa que me irrita muito. Então, ou falta informação, ou falta bom senso, tá? Muito bom senso, porque tem muitos problemas aqui que eu nem vou entrar em detalhes, mas tem muitos problemas aqui dentro dessa narrativa. Então, falta bom senso, tá? Falta bom senso. Então, por favor, se você é um autor nacional, um autor independente, não seja um autor mala, tá? Escreva corretamente, pense na sua assistência, e tenha coerência, pelo amor de Deus. Eu acho que é o mínimo que um autor pode ter na vida, coerência. Você não precisa saber o português na ponta da língua, você não precisa ser um expert em produção de livro, todo mundo comete erros, mas tenha coerência, tá? Dá para um amigo ler, gente. Pega e fala assim, olha, faz uma leitura crítica pra mim, tá bom o que eu tô escrevendo? Sabe? Às vezes falta isso, falta alguém de pé no chão, sabe? Pra te falar que tá ruim, pra te falar que o texto não tem condição. E é isso, tá? Eu acho que é bem isso. É você ter humildade, ouvir as críticas. Vocês sabem que eu sou escritora, os meus textos, meus pais sempre leram, o meu marido sempre lê os textos. E eu sei ouvir críticas, gente. A pessoa não gostou? Ok, não gostou, o que tá errado? Dá pra mudar? Dá pra ficar melhor? Até vocês me deram feedbacks do meu primeiro livro, Da Morte Oferece um Drink, vocês me deram feedbacks, falaram, tá podendo ter melhorado tal coisa. Eu acho ótimo, a gente cresce com críticas. Mas, gente, assim, chateada, tá? Muito chateada. Porque a sacada do autor de trazer uma poesia para uma narrativa é uma sacada incrível, genial, com base na literatura, remete ao trovadorismo. Genial! É uma pena, é lamentável os dois pontos problemáticos do livro. Primeiro, falta de coerência e segundo, abordagem de temas sensíveis sem ter bom senso. É isso, tá? Essa foi meu desabafo aqui. Eu acho que eu nunca desabafei tanto com vocês sobre um livro, mas tá muito caótico, muito caótico. Muito caótico, tá? Inclusive, é claro que depois eu vou apontar isso pra editora, os pontos negativos, como eu sempre faço, eu sempre dou esse feedback. Para todos os livros que eu leio, se foram positivos, eu falo que foi muito bom, positivo, se for negativo, eu também dou meu feedback de negativo. Eu não consigo ser diferente, gente. Eu preciso dar minha opinião e isso a gente não vende.
né? Opinião, a gente não vende, principalmente quando eu falo de livros, de bons livros. Como eu disse, tenho uma carreira de 11 anos de sala de aula, de professora de português, de professora de redação. Então, eu sei muito bem quando um texto está bem escrito e quando não está. Então, esse é o caso de que não está, não tem salvação. Sem brincadeira, gente, eu trabalhava do sexto até o ensino médio e meus alunos do sexto ano escrevem muito melhor do que isso, tá? É isso. Esse é o desabafo. E é uma pessoa adulta que vai publicar um livro, que tem um grande sonho de se tornar um autor, mas não tem condição, tá? É isso. Então, eu tô bem irritada, bem chateada. Eu tô até pensando no que eu vou ler de noite pra dar uma esparecida, porque eu tô muito, muito chateada com essa história. Tinha tudo para ser uma história incrível, se não fosse pela falta de coerência e pela questão de abordagem de temas sensíveis de uma maneira muito irresponsável, tá? Essa é a minha opinião, principalmente setembro amarelo, tá? Falta uma informação para essa pessoa e um bom senso. Gente, é isso. Eu tô muito chocada, porque é o primeiro de muitas editoras que eu trabalho, primeiro livro que eu olho pra essa obra e digo que não tem condição. Tá, é isso. Então, se você é autor nacional, fica com o recadinho que eu te dei, tenha bom senso no que você escreve, principalmente quando trata de temas sensíveis e, pelo amor de Deus, desenvolva uma coerência narrativa, porque os leitores merecem ler um livro que tenha começo, meio e fim e que tenha uma coerência, tá bom? Gente, é isso. Fiz meu desabafo aqui. Vejo vocês aí no próximo update. Então, até mais. Quinta-feira, eu tô mais calma, tá? Eu terminei o livro que eu tava lendo para um trabalho, que é aquele lá que eu comentei com vocês no update passado, que eu tava bem brava. Eu terminei o livro, foi ladeira abaixo, tá? Foi bem... Continuou no mesmo jeito, não mudou nada. Mas hoje eu conversei com a editora, eu coloquei todos os meus apontamentos, coloquei todas as problemáticas do livro. Eu fiquei assim muito satisfeita que eles tiveram uma atitude muito responsável. Eles ouviram todas as minhas críticas e me falaram que essa obra ou ela vai passar por uma edição mais complexa ou ela nem vai ser publicada. Então eu achei isso muito positivo, porque, como eu disse pra vocês no update passado, que eu tava bem brava com esse livro, das referências de suicídio, a glamorização de suicídio só aumentaram no livro. Então, é aquilo que eu comentei com vocês, né, gente? Eu acho que o autor não foi responsável na forma como ele colocou as coisas, na forma como ele trabalhou essas temáticas sensíveis. Então, eu fiquei muito satisfeita da editora ter me ouvido, da editora ter levado a sério essas críticas, de passar por essa triagem antes da publicação, ou talvez nem vai ser publicada. Isso é ótimo não ser publicado, porque do jeito que está, não tem condição, tá? A gente não tem mesmo condição. E é aquilo que eu falei pra vocês no update passado, né? A gente tá vivendo aí o Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Então, quando o autor decide falar de temas tão problemáticos da forma como ele falou, é complicado. Então, eu fiquei muito satisfeita com a posição madura da editora, da posição responsável da editora. Então, eu já gostava muito do trabalho deles, agora estou admirando mais ainda, porque ter uma atitude responsável, né? Eu acho que alguém precisa ser a voz da razão aí e ter essa atitude responsável. Então, eu fiquei bem satisfeita, assim, com a atitude que eles tiveram. Acho que foi uma atitude responsável, né? Foi uma atitude sábia aí pra lidar com a situação. Então, é isso. Bom, vamos virar essa página, porque esse assunto já cansou, já usei o vlog inteiro para reclamar desse livro. Vamos falar de um livro bom? Vamos chamar uma recomendação legal para vocês aqui. Estou lendo, finalmente, The Evidence of the Affair, da Taylor Jenkins Reid. Estou lendo em inglês, tá, gente? Ele está disponível pelo Kindle Unlimited. Ele é um conto da autora da Taylor Jenkins Reid. Eu nunca li nada dessa autora, o primeiro livro que eu estou lendo dela é em inglês. Ele só tem disponível em inglês, tá, gente? Eu não vi a versão disponível em português. Se você já viu esse livro disponível em português, deixa pra mim aqui nos comentários, porque eu não encontrei, tá? Então, eu tô lendo pelo Kindle The Evidence of the Affair. Então, ele é um romance epistolar, né? Que acontece por forma de trocas de cartas. Então, a gente tem a situação de dois casais, que a gente tem a mulher de um e o cara do outro, do relacionamento. E a mulher, ela descobriu que o marido dela tá tendo um caso com a mulher do outro cara.
tá? E aí, ela, em vez dela confrontar o marido, querer saber o que tá acontecendo, ela manda uma carta pro marido daquela mulher, perguntando se ela tá louca, se realmente tá acontecendo alguma coisa entre eles, se ele tá sabendo de alguma coisa e pode ajudar. E aí ele começa a se lembrar de algumas situações que a esposa dele tá fazendo que são suspeitas, que mostram que ela tá realmente tendo um caso. E aí eles começam a se corresponder por cartas para tentar juntos aí montar uma estratégia ou de confronto ou de entendimento sobre o que tá acontecendo. Então assim, gente, tá bem diferente, tá? Eu nunca li um livro assim e eu tô gostando bastante porque é um romance epistolar, né? Ou seja, feito por formas de carta. Então a gente só sabe o que tá acontecendo aí por meio dessas trocas de cartas. Eu não sei se eles vão se encontrar pessoalmente ou não, se vai ter diálogos mesmo, mas na parte que eu estou do livro, ainda eles estão se comunicando somente por cartas. Então eu tô gostando bastante, vou deixar essa indicação pra vocês de leitura aqui da Taylor Jenkins Reid. Ela sei que ela tem um monte de livros aí famosos, eu não li nada dessa autora, tô lendo esse primeiro contato que eu tô tendo com ela. E eu tô gostando bastante da escrita da Taylor Jenkins Reid. É uma autora aí que eu não conhecia, mas que eu ouço muito falar sobre ela. Então, eu acho que vai ser bem interessante esse primeiro contato. Gente, esse vlog eu já falei demais, já reclamei demais, já me posicionei demais nesse vlog. Então, é isso, tá? Eu vou deixar vocês aqui com uma indicação positiva, porque depois que vocês me ouviram reclamar aí por quase 20 minutos de vlog, vocês merecem uma indicação positiva de livro. Então, quem quiser baixar, ainda está disponível no Kindle Unlimited, que é o livro da Taylor Jenkins Reid. Então, fica aí a dica, mas um aviso que ele só está disponível em inglês, tá, gente? Então, é uma leitura que vale muito a pena. Eu tô gostando bastante, mas depois eu venho falar pra vocês da conclusão. Eu comecei faz pouco tempo, tá? E eu tive que parar porque eu tava envolvida em outros projetos. Mas é uma leitura que eu estou gostando, tá atendendo as minhas expectativas, então fica essa dica pra vocês aqui. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais pra vocês me seguirem, quem não me segue ainda. E a gente se vê aí no próximo vídeo, no próximo vlog. E eu vou estar mais animada, mais positiva, tá bom? Vou estar mais positiva. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês e até mais!